A paz do Senhor, queridos irmãos, você que me ouve, sou Luiz Ricardo Souza, estou aqui para ministrar uma aula de Escola Bíblica Dominical da nossa EBD. Tema do trimestre é E o Verbo se fez carne, sobre Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. A lição de número 6 é a lição de hoje e ela tem como tema o bom pastor e as suas ovelhas. Amém? Eu vou então iniciar essa lição, queria que você prestasse atenção, porque ela vai falar muito forte aos nossos corações. Texto áureo diz assim, ó: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática está dizendo assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. O texto áureo está se referindo a João capítulo 10 e versículo de número 14. E Jesus está fazendo uma analogia nesse texto. Ele está explicando através de uma parábola a relação entre o bom pastor e um falso pastor, a relação entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, a relação entre o verdadeiro mestre, professor da Bíblia Sagrada, em relação aos falsos professores ou mestres da Bíblia. E essa é uma analogia, é uma parábola bastante viável para o nosso tempo, porque nós temos vivido os tempos parecidos com o de Jesus. Naquele tempo, assim como hoje, existem falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e assim existem também os verdadeiros. E a questão do texto aqui nos leva a entender a relação de quem é o verdadeiro e de quem é o falso, olhando pelas suas atitudes, pela sua forma de proceder, pela sua própria forma de viver a sua vida. A gente consegue identificar o verdadeiro do falso, olhando para os frutos que ele produz. Jesus diz aos seus discípulos que a árvore conhecereis pelo fruto. O fruto de uma árvore boa, ele é um fruto bom. Você pode pegar, você pode comer, você vai ser nutrido por ele, não vai te trazer problema algum. Mas uma árvore que não produz fruto é uma forma de nós identificar que o fruto que ela não produz é porque ela não tem alguma ligação direta com Deus e não tem conhecimento pleno da palavra de Deus. E aí essa árvore, quando ela frutifica, o seu fruto não é adequado para comer, porque ele vai trazer algum tipo de problema. Então vamos entender hoje pela palavra de Deus que existem bons e existem maus. Existem aqueles que são os verdadeiros mestres, pastores, e existem aqueles que são os falsos mestres, os falsos pastores. O contexto de João, ele está usando a questão cultural, que é o pastoreio. A região de Israel, assim como praticamente todo o Oriente Médio, eles vivem da prática pastoril. Então, o cuidado com as ovelhas, por exemplo, é uma forma de nós identificarmos um falso de um verdadeiro pastor. Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta do aprisco. Aprisco era o local onde as ovelhas se recolhiam durante a noite e passavam a noite. Quem as chamava? O pastor as chamavam e elas entravam no aprisco e ali elas permaneciam durante toda a noite. E o pastor ficava onde? Ele ficava à porta. Não existia uma porta física que se abria ou fechava. O próprio pastor era a porta. Ele parava na frente do espaço por onde elas entravam, deitado, ou sentado, ou de pé, e ali ele chamava suas ovelhas e elas vinham. Por isso que o texto diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que quando o pastor chamava as ovelhas, elas vinham diretamente até ele e ele então gentilmente encaminhava elas para dentro do aprisco. E Jesus, quando todas elas estavam lá dentro, o verdadeiro pastor, ele se colocava então na porta, sentado ou em pé ou deitado, para que nenhuma das ovelhas viesse a sair do aprisco, porque saindo do aprisco, estando afastada daquele ambiente do pastor, ela poderia ser uma presa fácil para lobos, por exemplo,
que matavam as ovelhas, e essas questões eram impedidas pelo aquele que estava à porta, que era o pastor. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta, porque ele faz uma comparação entre aquele pastor e ele, dizendo, agora eu, Jesus, sou o pastor, sou o sumo pastor, que estou sobre a igreja, sobre as pessoas, eu cuido. Nós, como igreja, somos considerados como ovelhas, né? E Jesus é aquele que nos chama para esse aprisco, para que nós possamos estar seguros naquele lugar. É Ele que se coloca à porta para nos proteger e nos guardar do predador, que é o lobo, para nos impedir de andar atrás de falsos mestres, de falsos pastores, né? Sofrendo as consequências de falsos ensinos, né? Que é a solidão, a tristeza, os danos que são causados por esse tipo de prática. E Jesus está dizendo, aquele que for como eu, que se coloca à porta, que chama as ovelhas, que cuida das ovelhas, que alimenta bem as ovelhas, este é o verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor, quando vê o lobo vindo, ele não sai, ele não vai correr daquela situação, ele vai proteger, mesmo que for com a sua vida, aquelas ovelhas que é dele, que pertence a ele. O falso pastor, ou o mercenário, como João vai dizer, ele quando vê o perigo vindo, quando ele vê o lobo se aproximando, ele não se importa. E se o lobo atacar, ele vai fugir, porque ele não tem compromisso com a obra que Deus colocou na sua mão. Mas o verdadeiro pastor, ele tem compromisso com as ovelhas que estão em suas mãos, para alimentá-las com a palavra de Deus, para levá-los à água para beber, que é a presença do Espírito, conduzi-los a uma vida espiritual diferente, né? Essas são realidades entre o verdadeiro pastor, que faz aquilo que Deus o chamou de forma verdadeira, mesmo que custe a sua vida, e o falso pastor, que é aquele que pode até ser alguém que possui uma boa palavra, que possui um bom ensino, mas ele não se entrega verdadeiramente pelas ovelhas, e quando elas necessitam dele, ele vai desaparecer, ele vai sair de cena, porque ele não tem o compromisso que o verdadeiro pastor tem. A outra coisa que nesse versículo de João 10,14 fala é assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, da minha sou conhecido. Jesus conhece a cada um de nós. O falso mestre, o falso pastor, ele não conhece a nós de forma verdadeira, ele não faz uma visita, ele não vai na sua casa, ele não sabe como você é, quem você é, o que você pensa, o que você gosta, mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, aquele que anda com as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, porque elas também o conhecem, elas sabem o que ele faz, o que ele pratica na sua vida pessoal, a forma como ele anda, a forma como ele se veste, e as ovelhas passam a imitar o seu pastor. Por onde ele vai, elas vão atrás, mas o falso pastor é diferente, as ovelhas ficam incomodadas. Quando o pastor chama as ovelhas, elas reconhecem a voz dele, da onde onde elas estiverem, elas vêm correndo até ele, porque elas identificam, essa é a voz do nosso pastor, nós precisamos ir até ele, ele está nos chamando. Agora, quando vem o falso mestre, o falso pastor, é aquele que ensina ou anda por caminhos que são diferentes, o que acontece? Essas ovelhas, elas não ouvem essa voz, elas não ouvem, e elas não querem andar com alguém a quem elas não conhecem. E Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe daquilo que eu e você passamos, ele ora por nós, ele intercede por nós, e essa é uma relação entre o bom pastor e as suas ovelhas. Elas são conhecidas do seu pastor, né? Jesus nos conhece, os nossos líderes, trazendo para o nosso contexto de vida atual, os nossos líderes nos conhecem, porque nos veem na igreja, porque conversam com nós, porque nos visitam, porque estão dispostos a nos ajudar, mesmo que isso custe a eles algo, mas eles estão dispostos a nos ajudar. Contrariamente, o falso pastor, o falso líder, o falso mestre, o mercenário, ele não tem essa disposição. Ele quer o seu dinheiro, ele quer o seu status social, mas ele não quer te ajudar no momento de necessidade. Ele não te conhece de forma como o verdadeiro pastor te conhece. Então, por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E hoje,
com essa lição, com esse tema propício, eu quero convidar você a entrar pelo aprisco, a ser a ovelha do aprisco de Jesus Cristo. Ele te chama e ele é a porta pela qual você tem que passar. A porta se refere que você está passando de um ambiente para o outro, você está passando de um mundo para o outro. Você hoje está no mundo físico, tangível, que você pode tocar, material, mas Jesus está te convidando a entrar para um outro mundo, um mundo espiritual, onde você pode sentir a presença dele, você pode vê-lo, você pode ser alimentado com algo espiritual que vai edificar a tua vida, que vai fazer bem para as tuas emoções, para o teu físico, para a tua vida, para a tua família. Jesus é essa porta e ele te convida a passar por ela, para viver e experimentar um novo ciclo na sua vida. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore boa produz bons frutos. Árvores que não são boas, elas não produzem frutos, e quando produzem, esse fruto não é bom, ele não é comestível, ele causa danos à nossa vida. Que essa lição possa te dar uma instrução, uma orientação de como você deve caminhar nesse mundo, onde muitas pessoas se intitulam como pastores, como mestres, como profetas, mas lá na verdade, na realidade, a vida delas, por trás daquela mensagem bonita que faz você chorar, existe algo diferente, existe uma vida. E qual é a vida dessa pessoa? Qual é o fruto que ela está produzindo na sociedade? Isso nós precisamos entender, para que nós não venhamos cair nas mãos de lobo, que nós não venhamos cair na mão do mercenário, mas que nós possamos continuar caminhando firme na direção certa, na direção ideal, o caminho que Jesus abriu para nós trilharmos. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, e que você possa fazer parte da nossa escola bíblica dominical todos os domingos às 9 horas da manhã, crescendo conosco na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.